Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal do mercado brasileiro, dia 31 de julho de 2023, última do mês de julho, né, no último dia exato. E hoje temos a avaliação dos ativos que costumamos fazer e chamamos a atenção porque dois recados importantes. O primeiro, nós vamos começar a publicar uma abertura mensal na terceira quarta-feira de cada mês sobre o agro. O agro é o carro-chefe do mercado brasileiro, né? Várias empresas expostas ao agro estão na Bolsa de Valores e nada mais natural, né, que ter uma publicação específica para o agronegócio. Então começaremos agora em agosto, na terceira quarta-feira de agosto. A outra é que nesta edição a gente vai falar sobre algumas coisinhas do dólar, que eu tenho visto tanta bobagem sendo falada aí que a gente vai reforçar um pouco mais o que está acontecendo. E tem um terceiro ponto que eu já estava esquecendo, mas ia lembrar na hora que chegasse no gráfico, é que a gente tem um novo indicador de leitura de contexto que nós vamos abordar. Né? Já abordamos ontem na abertura semanal global macroeconômica e vamos reabordar aqui, né? Para quem já viu, vamos tentar não deixar muito repetitivo, mas é importante a gente colocar esse novo indicador porque ele ajuda na leitura de contexto. Acho que vai ajudar vocês a perceberem também algo a mais no mercado. Tá bom? Vamos lá então? Mudar aqui para os gráficos e para o meu cantinho inferior esquerdo e vamos olhar os juros, né, brasileiros. Infelizmente aqui não dá para ver juros muito longos, né? O Brasil não tem um mercado de juros tão promissor quanto o americano e a gente não consegue olhar nem 5 nem 10 anos, quem dirá 30 anos como os americanos, mas enfim. Nós tivemos aí durante essa semana uma lateralidade com um ligeiro caminhamento para cima a partir de terça-feira, né, quarta-feira, mas o resultado geral na semana é de baixa, né, ele fechou abaixo do que abriu. O crocodilo indica baixa, o nosso leitor de contexto, a mordida do crocodilo, indica também, por enquanto, uma certa continuidade na baixa. O que a gente faz aqui? A gente pega o crocodilo que está inserido dentro de uma banda de Bollinger, né, e a gente estica a banda de Bollinger, matematicamente falando, né, onde a média da banda de Bollinger fica na linha 0, a banda superior fica na linha 100 e a banda inferior fica na linha menos 100. Então a gente consegue sempre olhar este movimento relativo em relação ao Bollinger que indica a volatilidade do mercado, né, a variabilidade dos preços ao longo do tempo, né, a partir da média estatística. Então a gente parte do pressuposto que a distribuição de preços é uma distribuição normal, né, uma gaussiana, e joga essa movimentação do crocodilo para dentro dessa gaussiana, esticando a gaussiana, né, de uma maneira convincente, né, o Bollinger já está calculado com 2 sigma, ou seja, uma confiabilidade de 95%, né, de que os preços estão dentro daquele parâmetro. Então a gente tem aqui uma indicação muito boa, muito mais fácil, muitas vezes, de ler do que está acontecendo aqui em cima. É importante que se consiga ler aqui em cima, mas leva mais tempo para se entender o que está acontecendo aqui. E aqui, às vezes, acho que frequentemente vai ficar mais prático. É um indicador que criamos recentemente, estamos colocando ainda em teste, né? Ainda não disponibilizamos aos nossos alunos e mentorados, mas já estamos colocando aqui para nos expor um pouco, né? Skin in the game, para a gente mostrar que realmente tem a ver. Então o que a gente está vendo aqui é um juro que caiu, chegou na segunda volatilidade, chegou em Bollinger, retornou, está batendo aqui no lábio do crocodilo, e na visão geral do que a gente tem aqui, ele pode já estar se preparando para voltar a cair. Eu não acho que o juro brasileiro vai cair tanto assim, mas enfim, isso é uma prospecção para janeiro de 2025, né, que é o juro mais líquido que a gente tem, negociado como contrato futuro. Né? E aqui a gente vê que tem uma mandíbula abrindo, os dentes do crocodilo eles geralmente ficam bem próximos da linha 0, né, porque eles estão próximos da média, eles estão trabalhando agora abaixo da média. O lábio do crocodilo ainda em movimento de caída, mas já estabilizando no 38,2. E os respingos bateram lá no 618 e estão voltando. Não acredito que ele vai cruzar com o lábio, tá? Eu acho que ele vai chegar aqui e vai voltar a cair novamente. E
A gente tem aqui o Maximus com uma intensidade pequena, mas já considerável, uma intensidade de deslocamento para cima, né? Mas ainda com um movimento de certa forma tímido, ou seja, ele tem espaço ainda para buscar algo mais, de repente chegar nos dentes do crocodilo aqui, mas não acreditamos que ele continue nessa toada de alta e logo logo ele volta a cair. A semana que vem, aliás, essa semana tem a reunião do Copom, né? Provavelmente vão baixar alguma coisa na taxa de juros brasileira. Aí o mercado estava dizendo 0,50, há tempo já falaram que não deveria passar de 0,25, né, ou 25 pontos base. Agora, essa semana, parece que o mercado começou a acordar para a realidade, né, e estava em torno de cerca de 70% daqueles que acreditavam que ia baixar 50, né, os 50 pontos base, meio por cento, e agora já está em torno de 50 e poucos por cento, não me lembro exatamente o número. E eu acho que isso vai cair nesse princípio de semana. Tá? A reunião é na quarta-feira, podem esperar. Eu tenho expectativa de que não mude nada, ou no máximo mude 25 pontos base. E eu tenho falado isso há algumas semanas, acho que desde o princípio de julho. Eu não me lembro exatamente quantos, mas tenho falado isso lá atrás. Quando o mercado, né, os fodões do mercado estavam falando, né, 70% estavam falando que iria cair 50%. Então, pois é assim. Tá? Depois a gente vem com o índice, né, que continua super lateralizado, apesar de diversas casas de análise estarem vendendo relatórios e sonhos, né, de que a bolsa vai bombar, vai chegar a 150 e etc. Pode até chegar. Mas eu não vejo neste momento contexto para uma alta expressiva. Tá? Eu tenho falado que eu sou cético com relação ao que está acontecendo na nossa economia, as perspectivas da economia brasileira. Eu não vejo espaço para a bolsa subir tanto. Espero estar errado, sinceramente espero. Esse é o tipo de engano que eu gostaria de cometer. Sério mesmo, pelo bem do nosso país. Mas eu tenho que falar o que eu vejo, né, no mercado. O que eu vejo no mercado é que a economia está degringolando. Né? Tudo bem que a gente teve aí deflação. Isso não é responsabilidade do governo, isso é responsabilidade do Banco Central, que manteve a taxa de juros num nível razoavelmente elevado. E apesar das críticas, né, do governo, que não entende nada de economia, né, o cara que está lá como ministro não entende nada de economia. Né? Então, infelizmente, a gente está mal servido. E olha, tem economistas de esquerda que dá para a gente ter aí né, que tem um pouco de bom senso, tem um pouco de conhecimento razoável, né, que tem uma envergadura para ser ministro da Economia ou da Fazenda, chame como quiser, dá na mesma. Mas esse que está aí, lamentavelmente. Então, assim, o que a gente está vendo aqui na Bolsa, ela deu um espasmozinho, voltou a cair, terminou a semana paradaça, né, sexta-feira não aconteceu nada. O crocodilo ainda está configurado no movimento de alta. Né? Vejam só, está configurando o movimento de alta. A linha vermelha, que é a mandíbula, já muito próxima de zero, até pelo fato dele estar lateralizado. Olha só como ficou fechado aqui. Ele abriu por causa desse movimento, que já caiu. Ele pode estar encontrando suporte aqui, porque ele passou acima da média de 55 períodos. Pode. Mas essa linha vermelha ainda está muito próxima de zero. A gente ainda está dentro de um movimento lateralizado que teve um espasmo, é verdade, mas os respingos já estão passando até para baixo dos dentes. Ou seja, no momento ele está indicando que a probabilidade de ele se manter lateral ou cair é maior. Tá?
Quando a gente olha para o Maximus, ó, já tem uma intensidade de deslocamento para baixo, menos 27,8%. Ela tá, as barrinhas aqui, ó, de deslocamento efetivo já está quase chegando no zero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no valor exato. Já está no negativo. Né? Aquela barrinha ali é 1,2, é o primeiro valor aqui. É o histograma. 1,2 já está quase no negativo. Certo? Então, gente, não façam, não criem grandes ilusões. Eu sou torcedor. Agora estou tirando meu boné aqui de analista técnico, financeiro, econômico, seja lá o que nome que vocês queiram dar. E eu sou torcedor de que nossa bolsa bombe, dê certo, vá embora, nossa economia também. Mas não é isto que eu estou lendo. Eu não acredito que a nossa bolsa tenha movimentos expressivos para cima. Ela pode ter alguns espasmos, que vão e voltam. Porque saiu alguma notícia, o pessoal está todo empolgado, né, vai, compra e depois perde dinheiro. Certo? Então, cuidado. Dólar continua caindo. Continua caindo. A tendência ainda é de queda. Certo? Ele está aqui passeando nas médias, né, no respingo e no lábio do crocodilo. Tá? Deixa eu tirar essa linha vermelha, para não confundir com essa daqui, né? E quando a gente olha aqui para a mordida do crocodilo, é uma indicação clara de movimento embaixo. Não tem nenhuma indicação de reversão desse movimento. Certo? Quando a gente olha aqui no Maximus, ele está indo para cima, com uma intensidade de deslocamento razoável, mas ainda abaixo de 50%. Ou seja, não passou acima, né, de 0 a 100, ele não ultrapassou a média, né, de 50. Mas nos serve aí de alerta de que esse movimento pode ter uma correção mais profunda, eventualmente chegar aqui nos dentes do crocodilo, como aconteceu aqui, né, nesse candle, ó. Só que aqui não aconteceu com a mudança do Maximus, né, foi um movimento rápido demais. Pode ser que ele tenha um movimento mais estruturado de buscar os dentes do crocodilo, mas ele vai voltar, no contexto atual, ele vai voltar a cair. E o que é importante entender é o seguinte: nunca houve, que eu saiba, né, tanto dinheiro brasileiro fora do país. Lá em 2018, quando virou o governo, né, estava virando o Michel Temer para Bolsonaro, finalzinho de 18, a reserva brasileira, né, o montante brasileiro fora do país era de 90 bilhões de dólares, mais ou menos. 89 e uns quebrados. Quando hoje é na faixa de 350, um pouquinho menos, 348 bilhões. A gente tem uma reserva cambial, o Brasil tem uma reserva cambial de 300 bilhões. E o patrimônio brasileiro fora do país é de 348 bilhões, mais ou menos. 350 bilhões em números redondos. Então, o que acontece? Se você ainda não tem nada lá fora, você está de fora. Isso mostra que, primeiro, houve uma maior liberdade, né, para a gente poder ter uma conta corrente lá fora. Era difícil. Eu tinha ainda tenho uma conta num banco americano, foi bem complicado de ter. Depois do 11 de setembro, houve uma série de medidas de segurança, né? Depois teve outras que o Trump implementou e você não podia mais ter conta se não tivesse um endereço lá. E agora hoje a gente tem, né? Você pode ter uma conta na Avenue, por exemplo, uma conta bancária, além da corretora, uma conta se eu não me engano é Dormond, né? Também é uma boa empresa. E tem outras, né? Eu tenho uma lá relacionada, associada ao Inter, que me fugiu o nome agora. Enfim, tem opções para você ter uma conta bancária fora do país, o que você acessa no aplicativo, tudo em português, a conta é toda em português, você conversa com pessoas em português. Então não tem razão nenhuma para alguém não ter hoje uma conta fora do país. Além do que, utilizar hoje o cartão de crédito brasileiro para compra internacional é uma loucura. Você perde 10% no spread, né, a diferença de câmbio, e no IOF de 6,38. Quando para você mandar dinheiro lá para fora,
você vai pagar um IOF de 1,1 e se você for investir é de 0,38. Então não tem sentido mais uma pessoa que tem alguma coisa, que tem algum dinheiro, né, que tem um patrimônio, não ter uma conta americana. Outro aspecto é as empresas exportadoras brasileiras, elas não estão internalizando pelo menos uma parte dos dólares que elas recebem. Eles vendem para fora do país, recebem em dólar, mas não estão transformando esses dólares em reais. Tem cerca de 70 bilhões ainda a ser convertido em reais. Os estrangeiros estão comprando bolsa brasileira já faz algum tempo. Acho que eles vão quebrar a cara, mas estão comprando. Quem sou eu para dizer que o estrangeiro vai quebrar a cara, né? Olha só que arrogância minha. Mas, às vezes uns acertam, às vezes outros acertam. E esse é o que eu já falei, é o erro que eu quero cometer. Né? Que eu vou ficar feliz se eu tiver cometido. Porque isso é sinal de que a nossa economia vai bem. Melhor do que o esperado. Vai bem, ela não vai. Né? Pelo menos nos próximos anos. Mas ela estará melhor do que o esperado. Se a bolsa subir, vai ser ótimo. Então, o que acontece? A gente tem, eu não me lembro exatamente o número, mas é em torno de 130 bilhões, acho, de estrangeiros comprando. E o real tá lá embaixo. Tá valendo 4,70, quanto tá ali? 4,72, 73 no mercado futuro. Como aqui a gente está virando o mês, né? Hoje é dia 31, praticamente é o mesmo valor do spot, né? do à vista. E aí? Minha gente, quando esse povo precisar comprar reais, porque num dado momento vão comprar, os exportadores não podem deixar o dinheiro lá fora para sempre. Quando eles fazem essa negociação, eles se protegem, né? Eles garantem o câmbio do dólar com operações de hedging. Quem vai se ferrar nessa são os bancos que estão garantindo o hedging, né? E os traders que estão garantindo os bancos. Certo? Mas os caras estão protegidos, de repente estão esperando um pouco mais por algum motivo que eu desconheço. Eu não vou especular aqui sobre os motivos. Mas num dado momento eles vão precisar desse dinheiro em reais. Num dado momento, os estrangeiros vão realizar seus lucros ou suas perdas, se perceberem que o mercado não vai andar. Né? Que é o que eu estou dizendo que provavelmente vai acontecer. O mercado não anda, eles vão ter que realizar os lucros. Vai ter uma busca por reais, de um lado, né? Uma entrega de dólares por outro. O que é o resultado disso, gente? É as coisas se equilibrarem. Né? O real subir, ou melhor, o real cair, né? E o dólar se valorizar em frente ao real. Ou seja, o câmbio subir. Eu já falei aqui que o valor justo do dólar em termos econômicos hoje é na faixa de 5,30. E os juros americanos aumentaram, então significa que ele pode baixar um pouco esse valor, né? Porque isso é calculado pelo diferencial de taxa de juros voltando para um momento onde as moedas se equivaliam, que aconteceu no início do Plano Real em 94. Então você tem que puxar lá 94, quando estava 1 para 1, e aí jogar a correção de juros sobre o real, sobre o dólar, né, ao longo do tempo até hoje, para você saber quanto que deveria ser essa diferença relativa entre as duas moedas. Nas minhas contas, antes dessa correção, desse aumento dos juros americanos, eu não vou calcular antes de saber o que vai dar na reunião do Copom dessa quarta-feira, que pode baixar um pouquinho os juros brasileiros, estava em torno de 5,30. Mas não vai mudar para 4,70. Talvez caia para 5,20, 5,25. Não sei. Então, minha visão, o que eu faço, você faz o que você quiser, mas o que eu faço, caiu abaixo de 4,80, o câmbio, eu estou comprando dólar. Eu já ganho em dólar, porque eu opero na Bolsa de Chicago. Eu não trago os dólares para cá. Eu faço tudo legalizado, pago os impostos com o que eu ganho aqui em reais, certo?
mas transfiro da conta corretora para a conta bancária e utilizo com o cartão de lá. Eu não vou ficar trazendo dinheiro para cá. Tenho evitado usar justamente porque caiu demais. Mas eu estou ganhando em dólar, então o meu câmbio médio está baixo. Mas é uma situação particular. Tá? Provavelmente não é a sua. Você só vai mandar dinheiro para fora. Então, este é o melhor momento. O dólar pode cair mais? Pode cair a 4,50? Pode. Não acho que ele caia abaixo de 4,40, mas isso já é extremo. Acho que chegar em 4,60 já é difícil. Mas pode acontecer momentaneamente. Então a 4,70 eu sou comprador, inveterado. Compra. O que sobrar, compra. Tem investimento em renda fixa aqui, desfaz essa encrenca. Compra dólar, põe lá fora. É isto que eu faria com o meu capital. Você faz o que você quiser com o seu. Mas eu tenho alertado aqui há mais de 6 meses que o momento é deslocar o seu patrimônio majoritariamente para fora do país. Pois não digo que eu não avisei. Ok? Então, isso foi um ponto importante. Eu espero que vocês considerem bem o que foi dito aqui a respeito do dólar. Tá? Vamos passar adiante, senão a gente não termina esse negócio aqui. A gente já está com mais de 20 minutos de gravação. Milho. Teve esse espasmo aqui. Né? Nós dissemos que ele poderia até engatar uma alta depois daqui, apesar da queda, né? Teve 2 gaps significativos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Teve 2 gaps significativos aqui e aqui, depois outro aqui, né, para começar a semana. Então esse daqui ainda não aparecia na semana anterior. E aí ele só caiu essa semana, caiu de novo no fundo. Tá na mesma posição dessa lateralidade aqui que está fazendo suporte. O que está confirmando e fortalecendo este suporte. O crocodilo que tinha ido para cima já voltou para baixo. A gente olha aqui, ele está entrando em configuração de baixa de fato. O Maximus, olha só, queda, né? Já está entrando no lado negativo, intensidade direcional menos 73. Porém, e aí eu peço a atenção de vocês, é que isso daqui é um suporte que tem se mostrado forte, e ele já está nesse suporte. Se a gente puxar daqui para cá, ó, a gente vai ver que ele está segurando há bastante tempo. Tudo bem que a minha coordenação motora não é lá essas coisas, a linha sai meio torta, mas é uma linha horizontal. Então, perdoem aí a minha falta de coordenação motora com o mouse. Não tinha exercício de coordenação motora quando eu estava lá no jardim da infância com o mouse. Então eu não peguei essa fase aí. E o que eu estou percebendo aqui, tudo indicando para baixo, mas ele está chegando num ponto de suporte. Ele deve corrigir, mas ele vai vir para o meio da boca do crocodilo ou pelo limite da boca do crocodilo e voltar a cair. Então, minha opinião, num contexto de baixa, espera ele corrigir e aí entra vendido de novo na correção. É isso que eu faria. O ETF Hash, cripto, né, ele está horizontal essa semana inteira, né, apesar de ter começado com uma queda. Está em compasso de espera. Minha opinião, neste momento, não há o que fazer. Eu não vou entrar no detalhe porque é observar, continuar observando. Certo? Eu acredito muito nestas criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, que são as que compõem esse ETF Hash. Eu tenho este ETF e quando ele estava caindo, eu aumentei posição, tá? Quando ele estava lá no fundo, eu coloquei mais, tá certo? Por quê? Porque eu tenho a convicção de que isso vai engrenar. Não está com uma situação do jeito que eu gostaria em termos de resultado, mas é longo prazo. Para mim é longo prazo. Só que, corrigindo, né? Eu não invisto no ETF Hash aqui no Brasil, eu prefiro investir no homônimo dele, não no homônimo, no equivalente dele, lá na Bolsa Americana. Tá? Só isso a observação. Mas se você gosta de operar na Bolsa Brasileira, prefere, se sente mais confortável assim, fica à vontade, é um excelente ETF para se posicionar no Brasil em Bitcoin e Ethereum, né? 60-40, se isso não mudou. E eu tenho bastante confiança nesse ETF, né? E, independente do estado da economia brasileira, o Bitcoin ele segue uma visão internacional, então não tem muito problema você colocar dinheiro aqui. Só não demore muito.
né? Não espere ele começar a subir demais. Aí você vai colocar lá nas alturas e aí ele cai de novo, você se ferra e vai falar que eu falei que era para comprar. Não, é para comprar enquanto tá barato. Ainda tá barato. Se cair mais, vai ficar mais barato ainda, óbvio. Certo? Então, compre na hora certa, não na coisa. Não na emoção da alta, né? Começa a subir, o pessoal sai comprando. Não. Tá? Na bolsa não é assim. Você tem que comprar quando cai. Quando cai bastante, compra mais. Desde que, lógico, seja algo que tenha estrutura por trás. Os ativos que a gente mostra aqui, todos eles têm. Certo? Localiza fez uma correção mais significativa do que o habitual, chegou a bater lá na segunda volatilidade. Ela não, né, chegou na segunda volatilidade desde maio, que é o que compreende esse gráfico, e colocou aí alguns pontos, né? Por exemplo, aqui a gente percebe que ainda está tímido, estão tímidos os dentes e a mandíbula, o lábio e os respingos estão apontando para baixo com intensidade. A intensidade de deslocamento está em 15% positiva, certo? O que indica que o Maximus já começou a virar. Pode ser que seja só uma barrinha aqui, né, uma barrinha do histograma, e ele volte a continuar a cair. Mas temos que acompanhar para saber o que vai acontecer. Aqui, quando a gente olha o contexto, me parece que ele foi demais e ele deve começar a corrigir. Mas ele deve ter mais uma pernada de baixa em breve. Aí ainda não é o momento de comprar. Para mim é o momento de aproveitar uma posição vendida se você souber operar vendido. Certo? Banco Itaú, lateralizado pra caramba. Na minha opinião, observe e não faz nada. Não vou nem entrar no detalhe. B3, lateralizado. Um pouco mais volátil, mas lateralizado. Não é o momento de fazer qualquer coisa aqui. A não ser que você mexa com opções, opere no day trade, mas aí não extrapolam tanto o nosso escopo aqui. Para quem está operando um pouco mais longo, mas nem tanto, ela está batendo num suporte. Deve, em breve, voltar a subir, certo? Mas é um movimento pequeno. Banco do Brasil, se eu não estou enganado, isso mesmo, lateralizado para baixo. Lateralizado para baixo. Então aqui eu não recomendo fazer nada mais do que observar, a não ser que você opere no intradiário. Depois a gente tem a Ambev. A Ambev deu uma chacoalhada razoável aqui, ó. Razoável. Certo? Ela está com um crocodilo bem disforme, difícil de observar, mas é uma configuração de baixa. Vamos ver o que está dizendo aqui. Olha só, tá tudo acima, mas apontando para baixo. Então ainda não é uma baixa de fato, mas ela está se transformando numa baixa. A intensidade de deslocamento ainda está positiva. E o Maximus está bem tímido aqui, o histograma dele. Então eu diria o seguinte, melhor esperar mais um pouco. Ver se esse movimento aqui realmente vai engatar para baixo. É o que parece. Realmente é o que parece, mas ainda não está definido. Ainda não é o momento de abrir uma posição vendida aqui. Neoenergia também passou por uma correção significativa. É um mercado diferente da Localiza. Mas olha só como que ela caiu. Está lá no limite do movimento, mas tudo indica uma continuidade dessa queda. A mandíbula está começando a ir para o lado positivo, é muito tímida ainda, mas temos que observar. A intensidade de deslocamento ainda está positiva, né? Cinzinha, ou seja, ela estava toda negativa aqui teve um cinza, aqui teve algo bem intenso, né? O magenta é bem intenso, e aí ela ficou cinza e positivo, ou seja, virou, vários dos indicadores aqui viraram para positivo. Isso pode ser obra do limite que ela está praticamente na terceira volatilidade. Ela precisa de uma correção. O último candle, inclusive, foi um candle positivo. Eu diria que
ela precisa, com esse movimento todo, engatar uma correção aqui, talvez até o lábio do crocodilo, porque foi algo muito pesado aqui, né, para depois continuar nesse movimento de queda. Tá? Eu diria que tem boa chance dela fazer essa correção essa semana. Suzano esticou bem, né, deu uma bela domesticada e lateralizou. Né, ela está nesse momento lateralizada, até porque não tem como, né, continuar um movimento tão forte assim. Ele vai fazer, os traders vão realizar lucros, aí o movimento vai cair, como caiu nesse candle azul mais escuro aqui, depois subiu de novo. Ele está lateralizado aqui, o crocodilo está indicando alta, a mordida do crocodilo está indicando alta, mas não tão forte. Tá? Perceba que a mandíbula não está muito para baixo, né? Ela está indo ainda. O Maximus já segurou, né? Chegou a 61,8, é normal, deu uma segurada. A intensidade do deslocamento menos 20. Tá? Chegou no ponto aqui. Aqui tinha saturado, inclusive, exaurido o movimento. Então ela vai ter uma correção, não tem jeito. Ou ela vai lateralizar até chegar aqui pelo lodo do pântano, mais ou menos, é o que eu estimo. Ou talvez até um pouquinho mais, vai bater no lado do crocodilo. Mas ele vai precisar, né, essa ação vai precisar dar uma corrigida, que não vai ter muito movimento para baixo, eu não acredito nisso. Acho que vai ser lateralizado, talvez ligeiramente para baixo, para depois começar a crescer. Mas o movimento dela estrutural é para o alto. Lembrando também, olha, ela tem uma resistência recente aqui. Ela vai ter que ter energia para romper essa resistência. Tá? Equatorial também teve uma correçãozinha, que não foi tão assim, né? Uma correção razoável, que o movimento estava bem alta. Chegou próximo da mandíbula. Aqui ainda está encarando o movimento de alta. O Maximus começou a ser um movimento de queda, talvez um pouco pelo efeito da correção, mas ele deve virar em breve. Eu diria que ela chegou no suporte. Tá? Para mim, ela está no suporte, ela vai voltar, talvez lateralizar um pouco e voltar a subir. Eu acho que ela dificilmente cai mais do que isso, dificilmente cai abaixo da mandíbula. Depois a gente tem aqui VEG, deu um salto, né? Teve um gap aqui, ó. Teve um gap, né, expressivo. E depois lateralizou. Não está acontecendo nada. É normal. Você dá um salto desse. Inclusive ela abriu aqui em cima e caiu. Ó. Aqui é um candle de baixo, é o primeiro candle da segunda-feira, da manhã da segunda-feira. Depois ele perdeu, né, virou azul, ou seja, perdeu, o movimento começou a diminuir. Ainda é uma tendência de alta, mas uma tendência que está se enfraquecendo. Isso é o azul. Verde, uma tendência de alta que está se fortalecendo. Azul, uma tendência de alta que está se enfraquecendo. Daqui a pouco ela perde toda a força. É o normal que isso aconteça numa correção. Ela está corrigindo para o lado. Ela não teve praticamente um movimento para baixo aqui. Quando a gente olha a mordida do crocodilo, está bonita ainda. Quando a gente olha o Maximus, apesar do índice de deslocamento estar em menos 35, ele está todo do lado positivo. Então, minha opinião é que isso daqui vai para cima. Ela pode corrigir um pouco mais, mas ela vai para cima. Certo? Só tem que esperar para que o contexto de que ela está realmente retomando a alta se materialize no gráfico antes de começar a comprar por aí. Certo? Porque ela pode ter uma correção mais profunda, perdendo um pouco de valor. Mas que ela volta aí para cima, ela volta, com certeza. Okay? JBS, lateralizado, não tem muita expressividade. Minha opinião é que é para observar e apenas observar. Vale do Rio Doce, ela deu um salto aqui também, ó, um belo de um gap aqui, e depois corrigiu muito pesado. Essa correção foi bem pesada. Eu diria que ela corrigiu, fechou o gap e ainda continuou caindo. Caiu abaixo da mandíbula. Está nesse ponto de suporte aqui. Olha, se ela não virar rapidamente, aqui ainda tem contexto para poder continuar na alta. Aqui já não tem mais quase, tá quase chegando no negativo, mas ainda tem.
o movimento não está exaurindo, está pegando tendência. Eu diria que ela vai cair mais. Mas ela pode, de repente, encontrar suporte aqui e voltar a subir. Né? Mas, na minha opinião, se ela subir, vai ser para corrigir o movimento e voltar a cair. O movimento, na minha opinião, mais estrutural de Vale é para baixo. Certo? Eu não entraria nesses candles fortes que ela teve para baixo, porque são candles que ampliaram muito o movimento, né? A perda de valor. Eu esperaria ela corrigir para depois entrar. Ok? Petrobras lateralizado, eu já falei disso daqui, né? A gente tem que manter, porque é uma empresa muito importante. Mas essa lateralização aqui, ela deu um espasmozinho aqui, que não empolga. Né? Teve mais uma oportunidade para aqueles caras que estão posicionados em venderem. O pessoal de influência de mercado, né? O pessoal vendendo relatório aí, falando que a coisa é uma maravilha, esquecendo de tudo que já aconteceu na Petrobras e do que pode possivelmente acontecer no futuro. Né? Só que isso vai acontecer daqui a 2 anos. Então, minha opinião é vende quanto é tempo enquanto ela tem valor. Né? E não vai esperar vender na bacia das almas. É isso que eu sempre digo. Eu ficaria de fora de Petrobras, estou de fora. Allianz, totalmente horizontal. Neste momento não há nada demais para se fazer. Ok? Então, esta foi a nossa abertura semanal do mercado brasileiro. Lembrando novamente que nesta quarta-feira tem a abertura mensal e que daqui a 2 semanas, na terceira quarta-feira, terá a abertura mensal do mercado agro-brasileiro. A nova coisa que eu estou criando aí, eu espero que vocês gostem, porque é o mercado que mais está bombando no Brasil e a gente tem que olhar para o que está acontecendo nas empresas que estão cotadas em bolsa para saber se a gente pode tirar algum proveito disso. Ok? Esqueci de ir para cima, né? Então agora estou aqui em cima. Às vezes eu esqueço das coisas, gente. Na verdade, a tela minha que está gravando, ela está aqui, ó, aqui. Eu não fico olhando para minha cara, né? Na gravação, eu fico olhando para a tela do gráfico, ou essa tela que tem de fundo aqui, e acabo às vezes deixando passar alguma coisa. Mas cá estou. E cá estou indo. Então, boa semana para vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que tenham gostado. Espero que ajudem a divulgar. Né? Precisamos aumentar o número de pessoas no nosso canal. Em breve vocês vão ter novidades. Continuem nos acompanhando. Né? Tem novidades chegando aí para agosto. Principalmente para a Semana da Independência. Né? No começo de setembro. Mas já vai começar a pintar alguma coisa em agosto. Tá? Então, vejo vocês lá. Espero que continuem nos seguindo. Um abraço. Até mais para vocês.